Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Abramos as Escrituras, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 10. Vamos nos dedicar algum tempo aqui, neste capítulo, João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Essa exposição faz parte de uma série chamada de Pastorais. E talvez de todas as exposições, as pastorais dessa série, essa é a que vai mais ao encontro do tema pastoral mesmo, do conceito de pastoralidade. Leiamos o capítulo 10. Tenho certeza que ao ler o capítulo 10, você vai se lembrar de alguns versículos que você já leu em algum momento. E você certamente vai perceber, até o versículo 18 pelo menos, o quanto o Senhor Jesus se diz dele mesmo como um pastor. E a minha ênfase é o versículo 27. Na verdade, a minha ênfase é praticamente só o versículo 27. Mas ler este capítulo 10 certamente fará bem a todos nós. Então, alguns minutos só, e nós leremos este capítulo, ou pelo menos boa parte dele. Se você está com a Bíblia aí, por favor, acompanhe. Se você não está com a Bíblia e quiser acompanhar com alguém do lado, ou ouça atentamente, por favor. Está escrito assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, até o versículo 18, Jesus está respondendo aos fariseus. É um problema aqui. Os fariseus estão questionando os atos de Jesus. Então, quando Jesus se falou, se disse, se anunciou como o pão, para eles era muito complicado entender que alguém era alimento para pessoas. Então, eles o questionaram. Quando ele, nos capítulos anteriores, curou, agiu com poder, eles ficavam muito confusos. Então, os fariseus começam a interrogar a Jesus acerca dos seus atos. Por isso ele diz isso, primeiramente. Por isso ele dá essas respostas. Agora vejam do versículo 19 para frente. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus.
Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoninhado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, mesmo na oposição a Jesus, havia dúvidas. Uns tinham certeza que Jesus não vinha de Deus, mas outros tinham dúvidas, porque as dádivas que vinham de Jesus eram tão importantes que se pensava: como é que pode? Alguém pode fazer alguma coisa dessa proporção que não seja Deus, vindo de Deus? Então, era isso. E aí vem a passagem do versículo 22 ao 27, com ênfase no 27, que se dá, então, no dia da festa da dedicação. Está escrito no 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodeavam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Antes eles só perguntavam, a expressão interpelaram aqui é do tipo: fala de uma vez. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse, e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A ênfase é este versículo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as reconheço, ou eu as conheço, e elas me seguem. Meus queridos irmãos, então a discussão aqui se dá dessa maneira. Jesus está conversando com os fariseus e colocou três tipos de pastores, eu diria, ou três tipos de cuidados, ou três maneiras de se lidar com o povo, o povo alvo da redenção, alvo da propagação do Evangelho. O ladrão, o mercenário e o bom pastor. E não é de agora que Jesus usa essa terminologia do cuidado pastoral com pessoas. Isso vem desde o Antigo Testamento, quando em algum momento quem cuidava do povo de Deus se desviou, e não uma vez só, muitas vezes, e por pelo menos 3 vezes os profetas diferentes demonstraram a intenção de Deus: eu vou levantar o pastor para o meu povo. Haverá um pastor e um rebanho. Eu vou levantar e proporcionar ao meu povo uma voz, uma orientação. E este que falará em meu nome guiará por um caminho. Não haverá muitos caminhos, haverá um só. Então os profetas vêm dizendo isso já há centenas de anos. Um deles é Davi, como nós vimos aqui na liturgia. O Senhor é o meu pastor, de nada mais sentirei falta, disse Davi. Ele me conduz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Há um pastor, só que Davi tinha em perspectiva esse pastor, na pessoa do seu Redentor, que viria, como um dia disse Jó: ainda não vi, mas eu sei que ele vive e um dia eu estarei diante dele. Então todo o Antigo Testamento vem apontando para essa ideia de Deus falando ao seu povo através de alguém confiável. Mas em todos os tempos, sempre houve alguém que se levantasse não confiável. Que são quem? Esses que Jesus está falando. Os ladrões, os fariseus, os mal intencionados. E agora, então, Jesus está diante dos mal intencionados. Está diante dos fariseus, dos saduceus, que perderam a linha. Fazem parte daqueles que falam em nome de Deus, se dizem seguidores
do Senhor, se dizem como parte do povo de Deus, mas não vivem com as suas vidas, com as suas práticas e com os seus ensinos e com os seus testemunhos, verdadeiramente aquilo que as Escrituras ensinavam. Então Jesus está diante deles, esse é o problema, e precisa purificar essa ideia, precisa explicar o que é então cuidar do povo de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de João, ele fala de si mesmo, e isso aponta para um aspecto teológico muito forte, que é a cristologia. Se há cristianismo, passa pela cristologia, passa pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, passa pelo trabalho do Senhor Jesus Cristo e passa pelo pastoreio do Senhor Jesus Cristo. Então essa é uma passagem de um significado muito grande para consolar, no bom sentido, confortar, no melhor dos sentidos, o povo de Deus em meio aos tempos difíceis. Tempos difíceis nunca faltaram. Mas para o povo de Deus, nas horas mais difíceis, mais assim, que parece não haver solução, o povo de Deus tem sempre uma solução. E a sua solução é saber que está sob os cuidados do bom pastor. Isso é João capítulo 10. Para que o povo do Senhor não descuide, não se desfoque e não tema além daquilo que deve temer. E não avance em preocupações e ansiedades, porque o Senhor se dispõe, essa é a ideia de João 10. Eu sou o bom pastor. E em tempos difíceis como os nossos, então essa passagem faz algum sentido. O versículo 27, então, começa a tratar de como é que isso é na prática. E eu vou dividir isso em 3 ideias aqui, de maneira breve. O versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Meus irmãos, isso é uma frase muito simples, dá uma impressão apenas fenomenal, que é como se alguém estivesse falando e a outra pessoa estivesse ouvindo, não é? Mas deixa eu aprofundar um pouco mais nessa ideia do Cristo que fala como o bom pastor, se separando dos ladrões e dos malfeitores, mas não é uma fala entre muitas outras falas. É a fala, a voz do bom pastor que tem o Espírito Santo aplicando essa mensagem ao coração do ouvinte. Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio nos tempos eternos para comunicar a redenção e se fazer o Salvador de todo aquele que nele crê, Cristo não veio sozinho. É a Trindade em operação. É o Pai que, na plenitude dos tempos, enviou o Filho. É o Filho que nasceu do Espírito Santo e de Maria, 100% Deus, 100% homem. E a implicação na sua morte, na sua ressurreição, da vinda do Espírito Santo para convencer todos os eleitos acerca do juízo e do pecado e de anunciar o Redentor. Então imagine quanta coisa tem aqui. Quando o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Ele está em profundidade dizendo: porque eu falo acerca da redenção, porque eu sou o Redentor, porque aqueles que são os do povo de Deus entendem que precisam de mim como Redentor, e quem faz isso nos seus corações é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e estes que ouvem a minha voz são ovelhas do meu rebanho. E ainda teologicamente essa passagem diz, nós lemos já aqui, ninguém as arrebata da minha mão. Não tem ladrão, não tem lobo, não tem nem vontade delas mesmas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando o Senhor Jesus Cristo falou na oração sacerdotal com Deus, Ele disse: eu peço que o Senhor cuide deles. Eles vão permanecer no mundo. Eu vou ascender aos céus e eles vão permanecer aqui. Mas eu peço que o Senhor os guarde. Por quê?
porque é o pastoreio. No pastoreio que o Senhor Jesus Cristo tem com o seu povo, primeiramente, ele presta conta ao Pai. Então Jesus é o bom pastor, porque antes de tudo ele é o bom pastor para Deus. Ele é um bom pastor para o seu Pai. Na sua livre obediência, na sua prática voluntária, ele a si mesmo se entregou, disse Paulo em Efésios e também Colossenses, e nessa livre entrega de Jesus pelos seus, ao mesmo tempo que ela é uma livre entrega, ela tem todo o compromisso de fazer o certo diante do seu Pai. Então, Jesus Cristo é primeiramente um bom pastor, porque ele o é para o seu Pai. A perspectiva do pastorado que Jesus tem com as suas ovelhas está na sua relação com o Pai primeiro. É a Trindade em operação. O Pai quer que o Filho seja um bom pastor, e o Filho quer ser um bom pastor para o Pai. Sabe qual é a implicação que tem isso? Que nós podemos descansar. É que o nosso bom pastor, mais do que estar numa relação conosco, ele está na sua relação com o seu Pai. Sabe, às vezes nós pensamos que podemos ter segurança porque Cristo olha para nós como um bom pastor e tem um compromisso conosco. O primeiro compromisso do Redentor é com o seu Pai. Isso deve trazer para nós um tipo de senso que este pastor realmente não falhará. Que esse pastor, no seu Pai, no seu plano de redenção, cumprirá cabalmente o seu serviço. Então ele diz, olha, essas são as minhas ovelhas. Nós nos tornamos ovelhas do Senhor de maneira unilateral. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos fez ovelhas. Foi Ele que colocou a cerca. Foi Ele que colocou a voz. Foi Ele que apontou o caminho. É Ele que diz onde está a água. É Ele que diz aonde está o alimento. Ele é o centro. Isso é o pastorado de Jesus. E as suas ovelhas, o que fazem? Diz o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual é a implicação? Qual é a discussão que precisa ser levantada nessa primeira parte do versículo? Como é que eu ouço a voz do meu pastor? Por onde ele fala? O que ele está dizendo agora? Para onde? Qual é a direção que eu preciso andar? Por quê? Porque em tempos muito difíceis, em meio a muitas vozes, em meio a muitas opiniões, muitos se perdem. A Bíblia diz, Satanás está às margens. Ele é como um leão que ruge para devorar, se possível, para desviar, se possível. Vozes sempre existirão, seja do mundo, seja de nós mesmos. Mas como ouvir a voz do bom pastor? Onde é que ele está falando? O que é que ele está dizendo agora? Isso é talvez a única coisa, ou este é o diferencial que os cristãos têm em relação à humanidade inteira, como um todo. Eles têm as Escrituras. O bom pastor está falando nas Escrituras. Se você fez uma devocional hoje pela manhã, ou se você faz uma devocional durante a semana, você ouvirá a voz do seu pastor nas Escrituras. Se você tem o hábito de ouvir por áudio, se você tem o hábito de ter o contato com as Escrituras, você ouvirá constantemente a voz do seu pastor nas Escrituras. Você sabe tudo o que ele vai lhe falar? Não. Não. Porque se nós soubéssemos todas as coisas, então as Escrituras apenas nos lembrariam das coisas. Mas as Escrituras não servem somente para nos lembrar das coisas. As Escrituras nos orientam, nos conduzem, nos seguram. As Escrituras operam em nós que, depois do operar das Escrituras em nós pelo Espírito Santo, nós somos movimentados pelas Escrituras. É de acordo com o que entendemos das Escrituras que agimos. E é por causa disso que o texto de João 10, 27 se reveste de grande importância.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A última implicação é, olha, se as ovelhas ouvem a voz do Senhor, se existem ovelhas que ouvem a voz do Senhor, porque é uma declaração, isso aqui é uma narrativa, é uma forma de Jesus falar, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Talvez a pergunta que se faça é, eu sou? É isso? Eu sou alguém que o ouvido está conectado à voz do Senhor? Quer dizer, o áudio, a voz do Senhor está chegando ao meu ouvido? Essa, eu acho que é uma necessidade se fazer essa pergunta. Aqueles que já são cristãos, professos, não é para estes, obviamente. A tendência é aos novos, aos que estão dando os primeiros passos na fé. Você já pode se considerar uma ovelha? Já pode se considerar alguém em conexão com a voz do bom pastor? E isso vai acontecendo. Os mais antigos sabem disso. Um dia, o Senhor, pelo seu poder, chegou ao seu coração e de lá para frente tem dirigido a sua vida. Ninguém precisa ter medo e nem ter dúvidas. Olha para trás e verás a mão do Senhor. Mas para aqueles que estão dando os primeiros passos agora, e talvez se achegam a uma igreja protestante numa manhã de domingo, a implicação que eu quero deixar, a orientação e a sugestão que eu quero deixar, é que você faça essa pergunta. Veja a importância de ser uma ovelha do bom pastor. E pergunte a você mesmo se você já é. E se você não for, eu quero deixar esse convite aberto. Na livre oferta do Evangelho, o bom pastor tem as suas ovelhas. E aqui no versículo, um dos versículos mais à frente, o 16, ele diz que há muitas ovelhas que não eram daquele aprisco naquele momento, e que ele falaria a elas, e ele alcançaria a estas ovelhas. Então é possível que numa manhã como hoje, uma ovelhinha nova esteja sendo convidada a ouvir a voz do seu pastor. Entra no aprisco e descansa no pastoreio do bom Jesus. A outra ideia do versículo 27 é, eu as conheço. Irmãos, parece muito fácil isso, né? Porque a gente diz, claro, Deus é Deus, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. A gente atribui a ideia da onisciência, da onipotência de Deus, né? Porque a gente sabe que Ele é Deus. Mas essa expressão aqui, eu as conheço, é uma expressão grega chamada gnosko, eu as conheço. Aqui no versículo tem uma ideia mais profunda e específica do que um conhecimento geral das coisas. As minhas ovelhas, eu sei de tudo delas. As minhas ovelhas, eu sei das virtudes e dos defeitos delas. É mais ou menos essa a ideia. As minhas ovelhas, eu sei como sofrem. Em determinado momento, o Senhor Jesus está com os seus discípulos olhando para uma multidão. E ele vê aquela multidão com fome. Ponto principal é fome. É final de tarde e não tem comida. E então ele olha para os seus discípulos, conversa sobre a comida, mas insere o entendimento que o Senhor Jesus tem daquelas pessoas. Ele as viu como ovelhas aflitas que não têm pastor. Mas o que tem a ver fome com aflição? Pois essa é a ideia do conhecimento de Jesus. Quando muitas vezes o povo diz, o meu problema é fome. A palavra do bom pastor é, o seu problema é mais do que fome. Está tudo bem comigo, eu sou uma ovelha feliz e saudável, e eu só estou precisando de um pouco mais de um ajuste aqui nessa área aqui da minha vida. Eu estou precisando de um trabalho. Eu estou precisando do tratamento de saúde. Eu estou precisando e no conhecimento humano, parece que é um problema fácil de ser resolvido. Mas o Senhor Jesus, lá naquela passagem de Mateus 9, 35 a 38, enquanto o povo dizia, temos fome, ou os discípulos diziam, é uma multidão, temos um problema, o problema é que não tem comida.
o Senhor Jesus diz, o problema é que elas são ovelhas aflitas, que vivem como sem pastor. Essa é a ideia do conhecimento. O conhecimento de Deus é além do conhecimento que nós mesmos temos de nós. É muito fácil se olhar no espelho e a gente achar que está tudo bem. Que está tudo bem com a nossa fé. Que está tudo bem com a nossa casa. E então levar aquele susto quando se percebe que não está tudo bem, nem com a nossa vida, nem com a nossa casa. É muito fácil imaginar que o cristianismo atual esteja seguro, a minha prática cristã esteja segura, mas aí vem o momento dramático, difícil, como nós lemos agora há pouco. Nós temos nesse momento uma família que por um ato médico ou um descuido, alguma coisa nesse sentido, uma jovem de 14 anos não fez a suturação da apendicite. E como é que vive a família nessa hora? Quando ela está impossibilitada em termos de ações práticas? Imagine isso. Imagine, está tudo bem com a vida de cada um, andando por aí, caminhando, tudo em paz. Caminhando, um dia o Cleverson estava caminhando muito próximo da sua casa e começou a sentir no seu coração que alguma coisa, e correu até o hospital e estava infartando. E aí? Como é que faz? Então, as Escrituras dizem, o Senhor Jesus fala, eu conheço. Então, todas as vezes que a gente acha que se conhece o suficiente, a gente tem que dizer, Senhor Jesus, revela aquilo que eu não conheço ainda em mim. Porque o nosso conhecimento é real, mas é limitado. Um dia nós conheceremos a tudo, mas é lá na glória. Então, que não desenvolvamos o orgulho de achar que a gente sabe das coisas. Quem sabe das coisas é o pastor Jesus Cristo. Esse é um bom princípio. Reconhecer que quem conhece é Ele. Para que não nos defendamos, não achemos que o conhecimento que tenhamos atingido nesse momento é o suficiente. A estes, o Senhor Jesus chamou de mestres de si mesmos. Irmãos, não termina bem a história de Jesus com os mestres de si mesmos. Se eu e você numa manhã como essa somos ou desenvolvemos já o conceito de mestres de si mesmos, eu deixo uma luz amarela na sua cabeça. Não termina bem a história de Jesus com os mestres de si mesmos. É melhor entender diferente. É melhor descansar no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos a Deus como nosso Deus porque Ele nos conhece como dele. Nós só conhecemos Deus como nosso Deus porque Ele nos colocou dentro do aprisco dele. Nós não achamos o aprisco do Senhor Jesus Cristo para ser pastoreado por eles porque entendemos que é melhor para nós. Nós fomos colocados dentro daquele rebanho. Por isso, qual é a grande ação quando a gente ouve, eu os conheço? É dizer, Senhor, glória a Deus por isso. Porque nós não nos conhecemos. Não são os anos de vida que nos fazem nos conhecer mais. São as Escrituras. E cada vez que as Escrituras nos ensinam acerca da nossa vida, eu vou dizer onde é que termina. Termina no conceito que somos pecadores, dependentes da graça de Deus, necessitados da sua misericórdia, urgentemente necessitados do seu perdão. Não há em nós aprimoramento ou evolução que nos leve ao conceito de independência de Jesus. Então não há cristianismo à parte de Jesus. Não há cristianismo à parte da necessidade de um Redentor. Eu conheço vocês. E esse eu conheço vocês que Jesus diz, não é para o nosso mal. Muito pelo contrário. Eu conheço as minhas ovelhas e por isso eu cuido delas. Tem algum momento que o Senhor Jesus abandona as suas ovelhas para os lobos? Nenhum momento. Eu conheço vocês e por isso eu uso o cajado. Eu conheço vocês e por isso eu digo aonde que está a água, aonde que está o alimento. Eu conheço vocês. Então todo o conhecimento de Jesus para o seu povo não é para o seu mal, é para o seu bem. A terceira ideia, versículo 27, é: e elas me seguem. Bom, e elas me seguem.
Talvez o exemplo mais forte seja o do chamado dos discípulos. Ele passava e dizia, vem, e eles o seguiram. Em determinado momento ele chamou um jovem para andar mais com ele, porque esse jovem demonstrou algum interesse. Que faço para herdar a vida eterna, ó bom mestre? O Senhor Jesus disse, está muito fácil, cumprir os mandamentos. Aí ele falou, isso eu já faço. Então abandona os seus gostos, os seus ídolos, abandona o que é para você a sua segurança. E aí este jovem rico não seguiu o Senhor Jesus Cristo porque confiava mais nas riquezas, diz o texto. Então, nos chamados de Jesus, a gente percebe quem vem e quem não vem. Aí ele chama um, ele vem. O outro se voluntaria, ele faz um questionamento, ele não vem. Veja, o voluntário não vem. Isso nos ajuda a entender uma coisa, que as ovelhas do Senhor Jesus Cristo sempre, obrigatoriamente e unilateralmente são conduzidas realmente pela sua voz. Existe um conceito de ordem aqui, existe um conceito de lógica aqui, existe um conceito da operação do Espírito Santo de Deus na prática volitiva das pessoas. Ou seja, quem é do Senhor Jesus não fica longe dele. Quem compreende que entregou, que foi levado a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não vive longe dele, não consegue. E o conceito de seguir, a palavra grega akolotel, é assim, você começa a fazer parte da vida dele. Os pensamentos dele passam a ser os seus pensamentos. As suas instruções passam a ser a sua agenda. O que ele disse para fazer traz a paz necessária que excede o entendimento. Seguir ao Senhor Jesus Cristo não é uma questão só física. Seguir ao Senhor Jesus Cristo é uma questão que tem a ver com o descanso da alma. Seguir ao Senhor Jesus Cristo é entregar a agenda. Seguir ao Senhor Jesus Cristo é não estabelecer para si mesmo um caminho, mas é andar no dele. Seguir ao Senhor Jesus Cristo é dizer, Senhor, conduz-me, como nós já cantamos hoje pela manhã, porque eu tenho paz na tua direção. Nos dias atuais, há dentro do povo de Deus um frisson muito grande, há uma perda da teologia, infelizmente. E se há essa perda da teologia que aponta para a cristologia, o supremo pastor, o bom pastor, o guardador das ovelhas, a voz que faz sentido, o caminho que está estabelecido, isso obviamente se dá pelas intempéries e pelas ações extras relacionadas à palavra de Deus. A má hermenêutica, a maneira equivocada de ler as Escrituras, tirando o foco de Deus e da adoração que lhe cabe, colocando o foco no homem e nas necessidades que o homem tem. E é por causa disso que muitas pessoas estão se sentindo sem o pastor. E vivem como se não tivessem pastor, mas continua a existir um pastor, há um pastor, só que este pastor objetivamente está conduzindo as suas ovelhas. E as suas ovelhas o estão seguindo, porque a sua voz está sendo ecoada, o Espírito Santo está operando no entendimento dessa voz, e as pessoas estão tomando o caminho, agindo com as suas pernas, seus braços, sua cabeça, e estão andando no Senhor. É isso que o versículo 27 quer dizer. Quer dizer em tempos difíceis que não há necessidade do temor, não da fobia, não do medo, não do desespero. Em meios difíceis, há um povo de semblante sereno. Em meio à violência, há um povo de semblante pacificador. Em meio aos sustos, há um povo que descansa numa ação que já foi feita em favor dele. É o povo de Deus. Meu irmão, como é que nós poderíamos avaliar essa nossa vida cristã nesse momento atual? João deixou aqui no capítulo 10 do versículo 27 essa maneira de falar sobre quem Jesus Cristo é. Este é o seu Jesus?
Este é o seu pastor. Olha o 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Essa é a sua relação com o seu Redentor. A sua relação com o seu Redentor é a de ouvir a sua voz? É a de conhecer e ser conhecido? É a de segui-lo? Porque se isso já aconteceu contigo, eu quero me regozijar com você, porque você está recebendo o tratamento pessoal do bom pastor, porque você está tendo a reciprocidade na sua relação com o seu Redentor, porque você foi resgatado pelo pastor das ovelhas. Quero louvar ao Senhor por isso. Isso aconteceu por conta de Deus ser quem Ele é. Isso aconteceu porque o Senhor Jesus Cristo presta conta ao seu Pai do seu pastorado. E isso aconteceu porque no pastorado de Jesus existe um projeto de resgate. E as ovelhas estão sendo resgatadas. Nada pode impedir essa ação dele. Talvez eu e você possamos participar desse grande projeto de redenção com as nossas orações. Quem precisa ser resgatado na nossa casa? Quem precisa ser alcançado dessa maneira pelo poder supremo da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Quem o Espírito Santo precisa ainda falar ao coração? Quem ainda precisa compreender que é bom para ele ser conhecido pelo seu pastor? Quem ainda precisa dar o primeiro passo para segui-lo? E participar disso é uma orientação, inclusive. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, indo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ensinado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias. É isso que está lá no Salmo 23. O bom pastor andaria com o seu povo, com as suas ovelhas, até mesmo no vale da sombra da morte. Tá difícil? Tá difícil viver? Tá sim. Mas para o povo de Deus há sempre um alento. E é esse alento que a Escritura nos traz. Por isso nossa alma precisa encontrar esse descanso. Para que não passemos fome, não passemos sede. E não vivamos como se não tivéssemos um pastor.